Bom dia a todos. Este é um prazer para mim, como sempre, estar aqui e estar de volta a esta sala aqui do Museu do Oriente, que de facto talvez seja das melhores que temos em Lisboa em termos de enquadramento, porque eu praticamente não os vejo. É tanta luz que não vemos a audiência, ficamos aqui completamente confortáveis. Olhem, antes de mais, o que eu vos vou trazer hoje é talvez uma vertente um bocadinho mais... Hoje vim falar do carro e eu venho falar um bocadinho das pessoas, da vertente humana, e que também tem a ver com uma componente-chave e que liga ao setor automóvel, que tem a ver com a resiliência do setor. Porque aquilo que nós vemos aqui, algumas situações, este é um estudo que realizamos com a Marktest nos últimos 15 dias, bem fresquinho, ou seja, é a primeira vez, naturalmente vai seguir também para os meios de comunicação social, mas que no fundo faz aqui uma avaliação dos consumidores nos últimos 15 dias sobre as novas tendências e os padrões. Tá bem? E isso ajuda muito também a esta resiliência que vem do lado do próprio setor se adaptar a todas estas mudanças. Já ouvimos falar, quer por lado do Estado, por lado do Governo, quer por lado de vários intervenientes aqui, desta adaptação e que de facto é necessário fazer nos próximos tempos. Mas já que falamos em resiliência, eu vou-vos pedir aqui 30 segundos sobre um tema que tem a ver com resiliência, porque sei que muitas das pessoas que estão aqui presentes hoje conhecem este comentário que vou fazer. E o comentário que vou fazer é: resiliência é algo que todos nós necessitamos, quer neste setor, quer em particular, individualmente cada um de nós. E por isso eu deixava aqui uma palavra, porque nem todos, se calhar, vão reconhecer aquilo que eu vou dizer, mas muitos o sabem. Nós temos um amigo em comum, que é o António Bonzinho, que nos últimos 3 anos tem estado a lutar pela vida. Hoje é um dia em particular que poderá ser um dia muito importante para ele, e por isso, basicamente, gostava de deixar aqui uma palavra. Acho que temos ajudado, e às vezes, acima de tudo, a energia positiva é o que nos ajuda a ir para a frente, e esta resiliência. E por isso, antes de arrancar com a apresentação, pedir-vos apenas uma salva de palmas ao António, de força por hoje. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado, e obrigado também por este contributo. Pedi aqui à Mariana Carvaço, o António está neste momento no hospital, e vamos-lhe fazer chegar esta mensagem de força e de energia que acho que é o que podemos fazer nesta altura. Então vamos lá. A primeira nota que vos queria fazer é entender que nós estamos a entrevistar o consumidor final. É aquilo, por exemplo, nós, em particular, enquanto stand virtual, nos focamos, é essencialmente do consumidor final com os nossos parceiros, mas há que entender, nomeadamente neste segmento de carros novos. E eu trago-vos aqui o ranking do início do ano, que a ACAP nos entrega todos os meses e que está connosco no webinar, e é importante entender isto. Ou seja, aquilo que o consumidor procura e ambiciona é diferente do que vemos de carros matriculados. Está que muita gente do setor entende isto, não é? Ou seja, em Portugal as frotas têm um peso quase de 70%. E nas frotas entra muito os Mercedes, os BMWs, os Volkswagens, os Volvo, que os consumidores, por vezes, em novo, não conseguem comprar. E por isso é preciso fazer esta diferença do que é que o consumidor procura, que não é obrigatoriamente aquilo que nós vemos nas matrículas, mas é o que nós vemos no stand virtual. E por isso, o tipo de marcas, naturalmente aqui vemos muito mais em termos de ranking de vendas, as Peugeot, as Renault, a própria Mercedes e as BMWs aqui, e uma Tesla muito mais em baixo, mas quando olhamos para o stand virtual, e olhamos aquilo que o consumidor, mais de 4 milhões de visitas por mês que vão visitar e que carros é que procuram, é completamente diferente. Ou seja, vejam, e é tal desafio da alteração da tendência. Os consumidores estão à procura, neste momento, quando olham para carros novos, mais para marcas mais ligadas aos elétricos, como são as primeiras 2 marcas, ou marcas, como por exemplo é o caso da Toyota, que é uma marca que está muito orientada mais ao consumidor final, que tem clientes muito fidelizados, não tem o peso tão grande nas frotas como outras. Ou seja, acho que é interessante e cada vez mais se percebe com esta visibilidade da internet que aquilo que o consumidor procura versus as matrículas são diferentes, e isso vai ser refletido neste estudo. E da mesma maneira vocês veem, quando olhamos para os próprios modelos mais pesquisados de janeiro a maio, as marcas são completamente diferentes do ranking matriculado. Naturalmente, como sabem, para além das gestoras de frota, o rentacar tem muito peso, e para o consumidor final, ele quer lá saber do que é que se compra para rentacar, é aqui isto que ele está à procura, e como vemos, variadíssimos carros 100% elétricos em termos de modelos. E por isso, esta mudança está de facto a acontecer. Ouvimos, ainda há pouco aqui o João Pedro comentava, e muito bem, de várias dúvidas, e vamos ter aqui também o Ricardo que nos vai ajudar neste painel da fiscalidade, que não é bem um tema de fiscalidade que ele vai, mas seguramente este tema das tarifas aduaneiras em relação aos elétricos chineses vai-se levantar. Mas a verdade é que quando olhamos para o consumidor, a verdade é que
em termos de wishful thinking, de vontade de ir à procura, as pessoas estão muito nos elétricos. Eu acho que isto é um ponto importante que os dados nos dão. E agora passava-vos aqui ao estudo de mercado, que acho relevante. Não vou ler isto tudo, que isto é muito, mas é apenas para vocês perceberem que isto aconteceu aqui entre 5 e 17 de junho, ou seja, o estudo é absolutamente fresquinho. Eu também só ouvi na semana passada, ou seja, tem um intervalo de confiança de 95%, ou seja, bastante fidedigno, feito pela Marktest, e envolveu cerca de 300 entrevistados. Está bem? E por isso, a primeira pergunta é, para entendermos as pessoas que estão nesta base deste estudo, o que é que as pessoas, de facto, que estão neste estudo, e vem ali 301, mas que veículo é que têm? E isto ainda é... Diz, desculpa? Peço desculpas, é algo, mas eu posso-vos ajudar. Este primeiro, obrigado pela nota, é gasóleo, é o mais alto, as pessoas ainda maioritariamente ainda gasolina atrás e depois claramente GPL eletrificados mais abaixo. Pedimos desculpa, não tirámos as cadeiras, mas eu vou ajudar sempre que tiver aqui as notas em baixo, está bem? E por isso, esta é a realidade hoje de quem entrevistámos. No entanto, isto aqui reflete também a realidade, é o grau de confiança da lei, é isto que nós vemos também nos dados do stand virtual, ou seja, cerca de 34% das pessoas compraram um carro novo, 65% compraram usado. Ou seja, o estudo que vos estamos aqui a apresentar reflete, de facto, a realidade do mercado nacional. No entanto, há algo aqui extremamente interessante e que deixava esta nota, quer para o consumidor que nos ouve lá em casa, quer para muitos dos operadores que estão aqui, que nos vão ouvir através das várias plataformas de streaming, esta mudança e esta capacidade de entender que, de facto, as pessoas que compraram um carro novo, 47% também ponderavam comprar um carro usado. E nós sentimos isso, estando virtual, como na internet é tudo mais líquido, vemos que quem vai aos novos salta para os usados, quem gera uma lead de um lado depois acaba por comprar do outro, ou seja, de facto esta interligação. E acontece nos dois sentidos, ou seja, quem também, 31% das pessoas compraram usado, e aqui naturalmente um pouco menos, também ambicionaram comprar novo. Mas naturalmente aí há um tema mais de preço, porque quem está no novo se calhar pode vir para um usado mais sofisticado ou mais caro, mas de facto esta cada vez mais esta integração entre novos e usados nunca foi tão evidente como é hoje. E penso que todos que estão aqui conhecem e reconhecem o esforço e o trabalho, quer parte dos OEMs, quer particularmente dos concessionários que trabalham novos e usados, em que cada vez mais os usados ganham mais peso e por isso as duas operações têm que estar lado a lado. Okay? Isto é uma realidade de transformação do setor e os consumidores dizem que quando eles chegam, como vemos aqui, 50% deles em média, ou 40%, 30%, não é evidente desde logo, já sabem se é novo ou usado, ainda estão ali em fase de decisão e isso é a importância de ter a oferta de novos e usados, nomeadamente no retalho, que tem essa oportunidade de ter, quer a multimarca, quer os franchisados. Começamos então a perguntar ao consumidor como é que está a sua percepção de compra futura, que é interessante para entendermos este comportamento. E por isso, aqui, de facto, acho que passou os tempos do Covid e, como todos sabemos, durante o Covid não houve descontos. Foi um sonho para o setor automóvel, porque, de facto, não havia produto, não há descontos. Isso acontece a qualquer parte do mundo. Não é? Quando não há, acabou de sair, e por isso é algo que, normalmente, uma Ferrari está mais habituada, excepcionalmente, mas generalizou-se ao setor automóvel. E por isso, o desconto no preço é aquilo que as pessoas, de facto, ajudam a fechar um negócio e tudo o que sejam ofertas, quer revisões de marca, equipamentos, vouchers de combustível, whatever. Mas, na prática, aqui continuamos a perceber que, infelizmente, na minha opinião, e acho que o mercado poderá vir a mudar com esta temática dos elétricos, temos visto com o exemplo da Tesla, que trabalha em cima de pegos fixos, é o preço que está na internet, está fixado, é aquele, não há negociação. Ok? Quase acreditámos que chegámos lá, ainda há pouco falava um pouco com o João Seabra, que também tem muitos anos, e se lembrar-se, de facto, passámos ali uma fase, parece que o mercado, como todo, normalizou nesta lógica, mas regressámos novamente a estes descontos, e é a fase que estamos a viver, temos de perceber por onde é que o futuro nos leva, mas a verdade é aqui que estamos. Voltámos ao pós-Covid. As pessoas esperam ir aos concessionários e esperam desconto. Depois aqui para termos uma noção, e isto é importante para divulgar e para todos nós entendermos o que é a expectativa dos consumidores. E em relação aos novos e aos usados. Nos novos, naturalmente, há uma disponibilidade financeira maior quando se está numa ótica do processo de compra, e por isso vemos que as pessoas, de facto, até aos 2.000 é uma evidência, mas depois há gente que vai até aos 25 ou até aos 30, é mais, ou seja, se somarmos estas primeiras 3 barras, praticamente 70%, 80% das pessoas estarão nesta gama entre 20 a 30 mil euros, mas é natural naquilo que é o contexto de um carro novo. Quando vamos para os usados, e aquilo que também vivemos hoje,
há aqui um foco muito grande nesta gama entre os 5 a 15 mil euros, ou seja, claramente há uma gama da nossa população e nós temos que nos adaptar a isso, que é como ter esta oferta, como ter uma oferta, e de facto a oferta a preços mais acessíveis aqui a este nível, mas há e isto mantém-se, de certa forma, quando estamos a comparar com os estudos que já fizemos ali na altura do Covid, é evidente que quando olhamos para os carros usados estamos quase cerca de 10 mil euros abaixo do que aquilo que as pessoas estão disponíveis para pagar nos novos. Sabemos, é uma evidência, mas é absolutamente fundamental para estruturar as operações. E quem já tem uma intenção de compra, o que é que as pessoas pensam em comprar? Há quem não saiba, mas é interessante perceber aquilo que já vinha do estudo inicial, não é? Em que as pessoas têm dúvida, e por isso podíamos dizer que desde logo aparecia 2/3 no usado, não é? As pessoas estão na dúvida entre o novo e o usado. Ou seja, e isto é absolutamente fundamental, nomeadamente para as nossas operações de retalho e todo o trabalho, nomeadamente que aqui é feito, quer pela ACAP, pela ANECRA, no apoio às áreas de retalho, perceber que cada vez mais o consumidor não está definido. Veja-se aqui, ou não sabe, ou está dividido entre novo e usado. E como, nomeadamente em operações, falámos mais dos concessionários que podem ter novos e usados, como ter este tipo de abordagem. Está bem? Ou seja, isto é interessante que esta zona cinzenta cada vez é mais evidente. E depois veja-se aqui a dicotomia total. E por vezes continuamos a ouvir de que, de facto, há aqui algumas questões em relação aos elétricos e há um abrandamento, nomeadamente a nível internacional, algum a nível nacional também, mas menor. Mas a verdade é que quando pensamos em carro novo, aquilo que está na cabeça do consumidor, ele pode não concretizar, porque nós vemos nos números que não temos aqui ainda 30% de vendas de BEVs em novo, como se tem o número, estará agora a cerca de 17, 18, mas vê-se que está lá uma vontade do consumidor. Existe, está lá em termos de 100% elétrico. Naturalmente a gasolina, como vimos, claramente ultrapassou o gasóleo e depois o espaço aqui normal do híbrido plug-in e os híbridos, mas a verdade é que isto não reflete as vendas nem novos nem usados, nomeadamente em novos, que é o que interessa aqui. Mas está lá, ou seja, temos que entender que é aqui que o consumidor está. Há muita vontade do consumidor e por isso muito interessante o comentário também que fez o José Pedro em relação a este mercado vai mudar muito quando houver a paridade em termos de preço entre novos e usados e os apoios que é necessário para se chegar lá em termos de indústria. Porque quando isso acontecer, vocês vejam, é inevitável que no momento em que houver paridade, a intenção do consumidor é que se vai vender muito mais elétricos. E isso vai acontecer, não é? Isso vai seguramente acontecer, não sei se é 2 anos, se é 5 anos, mas vai acontecer. Nesse momento em que acontecer, vai haver aqui um shift, a infraestrutura tem que se ajudar, e temos aqui algumas perguntas sobre esse tema que também são extremamente interessantes. Mas já vejam, quando olhamos do lado dos usados, tudo muda, não é? E é a realidade que nós temos hoje também em termos de parque circulante e que liberta para as pessoas poderem comprar carros usados. Ou seja, aqui as pessoas continuam ainda a pensar em gasóleo, nem sequer em gasolina. Que é forte que existe. Ou seja, o consumidor, e vocês vejam, é uma realidade ainda, quando nós olhamos para os novos e vemos o gasóleo a desaparecer, quando olhamos para aqui, o gasóleo é claramente maioritário, pois naturalmente a gasolina, mas vejam aqui sim, nos usados, ainda há vários fatores, não vamos discuti-los agora aqui, mas quer seja por a tecnologia de um usado com 4 ou 5 anos pode já estar desatualizada, não tem os incentivos que existem nos novos, não é? E claramente um tema de base que é também há muito menos oferta, não é? Há muito menos oferta neste momento disponível, naturalmente, e temos aqui vários representantes da Ayvens, onde claramente vão começar a surgir agora mais elétricos usados saídos das frotas, mas durante muito tempo praticamente não havia elétricos disponíveis a não ser que fossem importados. Interessante, isto, eu lembro, já tive aqui algumas vezes até com o Gonçalo Castelo Branco, em alguns debates que falámos sobre isto, por vezes dizíamos, a decisão das pessoas pelos elétricos é impacto ambiental. Não é. Não é, ou seja, é um fator importante, com certeza, estamos a ajudar o ambiente, mas acima de tudo tem a ver com uma percepção de redução de custo. Não é? Do fundo que as pessoas vão gastar menos dinheiro entre estar a colocar combustível versus carregar o carro com eletricidade, nomeadamente se terem uma forma inteligente de o fazer e a manutenção do carro é mais baixa. Ou seja, claramente, com certeza, há um drive em termos do ambiente e destas preocupações ambientais, mas acima de tudo o consumidor, como vê, é poupança de combustível, naturalmente o impacto ambiental e, mais uma vez, tudo que tem a ver, dos 4 fatores que estou aqui, 3 têm a ver com custo. Isto é importante no discurso do dia-a-dia de se entender como é que está a cabeça do consumidor, com certeza. Todos nós estamos preocupados, e bem,
quer nós, para deixarmos para as gerações vindouras, quer as gerações que vêm atrás de nós, mas, de qualquer das formas, no final do dia, nestas decisões, o tema económico tem muito peso. Outra coisa que já é muito interessante, eu fiquei um bocadinho surpreendido de já ser tão evidente na cabeça dos consumidores, porque eu penso que muitos de nós temos falado sobre isso, ainda hoje se falou aqui da importância, penso que até a própria Secretária de Estado falava sobre isso, da importância de que isto, de facto, para se ter um carro elétrico, o tema do carregamento é relevante. Mas mesmo que a rede pública fosse absolutamente fantástica, nada substitui o carregamento em casa. Isso é que, de facto, em termos quer de custo, quer de facilidade, faz toda a diferença. E eu digo a título pessoal, tenho sentido isso, faz toda a diferença. E o consumidor já lá está. Esta mensagem, por isso, conseguimos chegar ao consumidor. Eu ainda, a semana passada, estava em Évora e via-se, em Évora, até há determinadas situações, a perceber-se que as pessoas que compravam carros era quem tinha a capacidade de poder carregar em casa, ali a infraestrutura pública era um pouco mais, mas de facto isto era muito evidente, ou seja, já está na cabeça do consumidor e é muito relevante que o fator que faz toda a diferença é o carregar em casa. Ok? Mas isto já é aquilo que sai de casa do consumidor, até, e vejam, o trabalho menos, cada vez mais hoje em dia, com o modelo híbrido de trabalho, de facto a casa é que faz toda a diferença. Processo de compra, para terminarmos aqui em termos daquilo como é que o consumidor está a olhar para a frente. E por isso perguntava-se o que é que o consumidor de facto está disponível a fazer online. Aos anos, e eu próprio aos anos, há mais de 10 ou 15 anos, que vai sempre falando, então mas o consumidor e tal, vai fazer a compra totalmente online. Chegámos a ver exemplos como a Carvana e que depois caiu, ou uma Cazoo, mas a verdade é que, e nós vemos isso, mesmo em Portugal, ou seja, a procura e todo o processo de research e de pesquisa dos carros, claramente, e vemos aqui 80% acontece na internet, não é? Decisão de qual é o modelo e, eventualmente, contatar o vendedor. A partir daí, as coisas caem. Ou seja, e eu continuo a acreditar muito nisto, seguramente estes estudos vão mudando ao longo do tempo, mas eu continuo a acreditar, eu acho que o papel humano continua a ser muito relevante, mesmo, e vamos ter hoje aqui conversa sobre inteligência artificial, eu acho que a intervenção humana cada vez é mais relevante. Ou seja, e faz toda a diferença. Eu dou-vos um exemplo. Eu não sei, foi na sexta-feira, mandei vir qualquer coisa do Uber Eats, aquilo não chegou, a comida desapareceu e tal, mas lá me mandaram 39 € da minha conta abaixo. Enquanto eu falei com a máquina, nada se resolveu. Quando eu decidi fazer uma coisa a sério, escrever e no canal certo, o problema resolveu-se. Mas tive que falar com alguém. Ou seja, há muita coisa que se resolve na inteligência artificial, mas às vezes há coisas que, de facto, parece que o premium é conseguir falar com alguém. E por isso eu acho que ainda estamos aqui. Ou seja, o consumidor está disposto para tomar praticamente a decisão do carro que quer comprar online, mas depois, para fechar, quer falar com alguém, quer fisicamente lá estar. Eu continuo a acreditar nisto, que faz toda a diferença, e por isso a importância do retalho no setor automóvel. Por fim, algo que também é interessante, e temos aqui bastantes representantes também do setor financeiro, ou seja, o que é que o consumidor, no momento da compra, como fazer a aquisição. E claramente o crédito automóvel continua no topo. Para mim, surpreendentemente, diria-vos, o pronto pagamento ainda está alto, mas eu sinto isso dos nossos clientes, que continua a haver ainda alguma forte exposição comparada, se calhar há 4 ou 5 anos atrás, no pronto pagamento, porque, pelos vistos, ainda há algumas poupanças que vêm dos tempos do Covid, que imagino estejam, de alguma forma, a reduzir-se ao longo do tempo, mas a verdade é que ainda há aqui uma predisposição para o pronto pagamento que tem significado, mas claramente, na cabeça dos consumidores portugueses, é o crédito automóvel e não ainda leasing ou renting. Eu sei que, por exemplo, a Evans tem feito muito esforço a nível disto do consumidor final, mas é um caminho que ainda se está a traçar, que em outros mercados anglo-saxónicos, como sabemos, tem outro peso. E por isso, e mais ainda, quando falamos está disponível para contratar online, e nós vemos várias entidades financeiras em Portugal, e muito bem, também a entrar nesta área de marketplaces, no sentido de se aproximarem do consumidor e fazer a transação online. Nós próprios, no Stand Virtual, caminhamos para um caminho onde todos, numa ótica de marketplace, não apenas com o banco, estar com todos, porque esta é evidente. Ou seja, este research e outros que nós já temos é o consumidor, para além de procurar o carro, quer saber quanto é que custa o crédito, quanto é que ele vai custar, que opções é que tem, fazer boa parte do processo online, mas mesmo assim, naturalmente, depois contratar com o banco ou contratar com a entidade que está envolvida. Mas isto é uma evidência, e vejam, quase 50% das pessoas está disponível para fazer boa parte do processo online, e por isso faz todo sentido o movimento que temos vindo a assistir por parte das financeiras automóveis, mais em termos do digital, e naturalmente nós também teremos que saber o caminho e quando será a prazo, estar multibanco no mercado para dar essa opção ao consumidor final. Por fim, quando perguntávamos onde é que a pessoa prefere, ainda estamos numa dicotomia natural entre, tudo bem, na relação que eu tenho natural com o meu banco,
ou, naturalmente, com o prescritor, que neste caso é o stand, ou o concessionário, e depois temos aqui uma componente que é mais orientada ao preço e por ser indiferente. Ou seja, não tiver as melhores condições e a maior facilidade, o farei. Mas, no fundo, temos esta dicotomia entre o banco em si e naturalmente, o ponto de retalho. Por fim, às vezes fala-se muito deste tema, mas é interessante. Ou seja, todos nós, quando trocamos de carro, já temos um seguro e às vezes renovamos com a mesma seguradora. Qualquer das formas, fica aqui uma nota que é interessante por parte dos consumidores, calhar para a indústria, e eu acho que não levamos isto suficientemente a sério. Mesmo nós, no Centro Virtual, já fizemos várias iniciativas com seguradoras, ainda não conseguimos chegar lá a 100%, porque de facto parece que, e também tem a ver com a mentalidade do retalho, o tema do seguro não está tanto no discurso, que é, vejam, 40% das pessoas está disponível para contratar simultaneamente o seguro. E a percepção normalmente é que não. A pessoa já tem o seu seguro, já faz naquela segura ou com aquele broker há não sei quantos anos, vai manter. Isso não é negócio que me interessa. 40% dos consumidores está à espera, eventualmente, de ter uma oferta de seguro no momento em que compra o carro. Acho que é uma nota relevante. Há muita gente que ainda não ouve isto do lado do consumidor, da importância de, se calhar, ter uma oferta de seguros no momento da compra do carro. Por fim, em termos de percepção, está bem, e eu acho que é interessante olhar para o consumidor e por estas mudanças fica como toque para o resto do summit de hoje. Ou seja, quando olhamos para as marcas que mais confia, este estudo de mercado diz-nos que as pessoas naturalmente estão ainda nas marcas, e naturalmente nas marcas tradicionais, mais conhecidas, europeias, Mercedes, BMWs, Renaults, Volkswagens, Peugeots e mesmo uma Toyota que tem um peso muito grande a nível nacional. Ou seja, esta é a percepção. Mas quando já vamos olhar numa vertente de preço-qualidade, naturalmente este ranking muda. As marcas francesas ganham mais peso, a própria Dacia entra aqui e o grupo Stellantis, ou seja, há uma alteração. Ou seja, e por vezes em termos de... Estamos a falar do consumidor mais uma vez. Atenção, não estamos a falar de frotas. As frotas não olham tanto para isto, olham lá para cima, para valores residuais, para determinados tipos de cargas a que os carros estão a ser entregues. Okay? Ou seja, e lá está a tal mudança de percepção por parte dos consumidores que também se via no início entre aquilo que é os carros matriculados e os carros pesquisados no stand virtual. E este é o meu último slide, e que no fundo poderá aqui ser uma tónica também para o último debate sobre inteligência artificial, que é perguntarmos aos consumidores se ele acredita que de facto os veículos vão ser autónomos e quando. Para mim, mesmo assim, é surpreendente que, estamos a falar quase 30% das pessoas acham que até 2035, que é já aqui ao virar da esquina, daqui a 10 anos, os carros poderão vir a ser autónomos. Podemos ter um carro que de manhã vai levar os miúdos, depois vai-nos buscar, depois vai buscar os miúdos outra vez, depois vai fazer outra coisa. Ou seja, há, isto supostamente tem um grau de confiança bastante aceitável em termos do estudo, de que 40% das pessoas, 30% das pessoas acreditam que os carros vão ser autónomos até 2035. Sim, outras pessoas que acham que é para lá de 2035, mas só aqui estamos numa gama de 60% das pessoas, e depois temos pessoas que acham que isto vai acontecer, mas lá para mais, temos mais para a frente, mais para 2050, e depois há aqui 15% que não aceita. Mas fica aqui uma nota. Pensando em inteligência artificial, que é um dos temas que vamos falar hoje, de facto, os consumidores acreditam que isto vai acontecer ou até 2035 ou mais para a frente. É uma percepção que está lá, que vai acontecer. Já veremos. Meus amigos, é isto que eu vos trazia. Eu acho que eu sou o último antes do coffee break, mas deixo aqui a passagem à minha colega Sara Sousa Pinto, que é ela que domina todo este mestre de cerimónias. Muito obrigado.